Bom, vamos lá, pessoal. Então, hoje eu estou gravando a aula 16. O assunto dessa aula, né, é o teorema do resto e o teorema de D'Alembert. Esse assunto está relacionado, né, com a última aula que a gente andou conversando aí sobre divisão, né? Então, a divisão é a operação que vai mais interessar para a gente aí no nosso estudo de polinômios, porque o objetivo desse estudo de polinômios é a gente trabalhar depois, na sequência, né, a resolução de equações de grau maior que 2. E para essa resolução de equações interessa muito, né, a divisão. Nós vamos ver aí que em muitas situações nós vamos estar fazendo divisões de polinômios. Especificamente, né, um caso de divisão é bastante importante aí, que é a divisão de polinômio por um binômio x menos a, quer dizer, um binômio a gente já vai ver nas próximas aulas aí, né, que inclusive existe uma técnica mais rápida de fazer a divisão, né, um pouco mais fácil do que a divisão pelo método da chave. Falo com vocês sobre isso na próxima aula. Mas eu estou falando isso porque esse teorema do resto ele tem tudo a ver, então, com essa ideia de divisão, tá? E a gente pode deduzir ele pensando na aula anterior, que a gente fez na aula anterior. Vamos dar uma olhadinha aqui. Teorema do resto. Então, olha, o resto da divisão de um polinômio p de x, né, por um binômio, veja, ó, então quando eu fizer a divisão do p de x por esse binômio aqui, x menos a, né, o resto vai ser sempre igual ao valor do p de x para x menos a, ou o resto é p de a. Vamos ver se é verdade isso daí, eu vou deduzir para vocês essa ideia e depois vou mostrar alguns exemplos. Isso é bem simples, pessoal. Imagina o p de x, então, polinômio, né? Lógico, não é assim que eu vou escrever, teria o polinômio inteiro aqui, né? Mas, ó, um polinômio p de x que eu vou fazer uma divisão com ele aí, né? Vou dividir por x menos a. Tudo bem? E o resultado vai dar um quociente aqui, um q de x. Bem? E vai sobrar um resto aqui. Às vezes sobra um resto, às vezes o resto é zero, né? Mas olha, essa é a continha de dividir pelo método da chave, né? Você pega o polinômio, divide ele, dá um resultado aqui, o quociente, e sobra um resto, né? A gente sabe que toda operação de divisão a gente pode até fazer uma prova real, né? Se eu quiser fazer a prova real, eu posso fazer o quê? Ó, se eu fizer q de x vezes o x menos a, e depois eu somar o resto, o resultado tem que ser esse p de x aqui, né? Certo? Porque eu tenho assim, ó, 10 dividido por 2, faço lá, dá 5 e não sobra nada. Vamos pôr o resto aqui, ó, por 11, ó. 11 dividido por 2. Então, 5 vezes 2 é 10, para 11 é 1, né? Então, isso daqui eu posso escrever assim, ó, que 5 vezes 2 mais 1 dá 11. Né? Então, veja, ó, fiz aqui, ó, 5 vezes 2, aí eu somei o resto e chego no, né, dividendo aí o primeiro número da divisão. Bem, vou fazer isso aqui usando esses termos. Veja aqui, ó, se eu fizer, eu vou fazer o contrário, escrever assim, ó, que o p de x, então, ele é, na verdade, o q de x vezes x menos a e mais o resto. Né? Então, ó, esse vezes esse, mais o resto, ao p de x. Tudo bem? E o que está afirmando, então, esse teorema do resto? Ele afirma que esse resto aqui, ele pode ser encontrado se eu fizer a continha com o polinômio aqui, ó, usando no lugar do x o a. Olha, tá vendo aqui, ó, o valor numérico do polinômio, tá vendo? Quando o x for a. O que é esse a? Esse a é o número que zera esse binômio aqui, ó. Tá vendo? Se eu colocar um a no lugar do x aqui, vai zerar isso daqui, né? Então veja, ó, o p de a, eu vou colocar, então, ó, o que ele está afirmando? Ó? Que o resto da divisão é p de a. Né? Então vamos fazer isso. Ó. Imagine então que eu vou fazer aqui p de a. Se eu fizer isso, se eu pensar que o x é esse número a, né? Então aqui seria, olha aqui, ó,
o Q de x ou o Q de A, não importa, isso aqui eu não sei quanto que é. Só que nesse pedacinho aqui, esse x é A. Tá vendo? E aí, pessoal, A menos A, independente de quem seja esse A, né? Não importa quem é esse A, isso aqui é zero. E aí, como ele está multiplicando o Q de x aqui, ou o Q de A, né? Isso tudo vai dar zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Tudo isso aqui é zero. E aí, então, o P de A é zero mais o resto. Então, o P de A é igual ao resto. Então, realmente, né? É isso mesmo, ó, tá vendo? O teorema do resto, ele é verdadeiro para qualquer A. Né? Isso aqui é legal. Então, por exemplo, vamos ver exemplos aqui. Olha lá. Primeiro exemplo, olha aqui, ó. Dividindo esse polinômio aqui, ó, por esse binômio aqui. Então, aqui o A é quem? Esse 3 aqui, né, pessoal? Tá vendo? O A é o numerinho que tá aqui, ó. Então, ó, dividindo esse polinômio pelo x menos 3, o resto será... Então, vejam, eu poderia montar essa continha de dividir, né? Pegar lá x ao quadrado menos 4x menos 5, dividido por x menos 3. Eu vou até fazer para vocês verem que é verdade. Vamos fazer? Olha aqui, ó. X ao quadrado menos 4x menos 5, dividido por x menos 3. Vamos fazer a continha para ver que dá certo. Olha aqui, ó. X vezes x é x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 3x mais 3x, né? Aqui vai sobrar menos x, né? Abaixo o menos 5, então menos 1 vezes x menos x, mais 3 menos 3, e aqui vai sobrar menos 8, certo? Vejam que nessa divisão o resto é menos 8, né? Agora vamos fazer o uso, então, vamos usar a propriedade que nós estamos aprendendo aí, o teorema do resto. Então, pelo teorema do resto, eu não preciso fazer essa conta aqui, ó. Tá vendo? A vantagem de conhecer o teorema do resto, eu não preciso fazer a divisão para conhecer o resto. Olha, o teorema do resto só vai me dar esse resto aqui, eu não vou descobrir o resultado, mas muitas vezes interessa para mim só o resto. E quando interessa só o resto, eu não preciso fazer a divisão. Olha aqui, ó. Eu só vou fazer o polinômio P de x com x igual a A. Quer dizer, com x igual ao número que zera esse binômio aqui. Como assim, ó? Quem quiser esse binômio aqui, ó, que número que tem que ser colocado no lugar do x para isso daqui dar zero? Tá vendo? Então eu posso fazer isso, posso igualar, fazer assim, ó, x menos 3, ó, igual a zero. Ah, então x igual a 3, né? Passa para lá e tal. Tá vendo? Ó, então se eu colocar um 3 aqui no lugar do x, isso daqui dá zero, né? Então esse 3 é o nosso A. Tá bom? É uma forma da gente pensar, né? Se eu quero saber como é que eu sei quem é o A é o número que entra no lugar do x e zera isso daqui. Tá vendo? Porque é isso que tem que acontecer, né? Voltando ali, ó. Olha lá, ó, não tem que zerar isso daqui para poder o P de A ser igual ao resto? Tem que zerar. Então eu tenho que pensar num número que zera, tá? Então nesse caso, quem zera o binômio é o 3. Se eu tivesse aqui um x mais 3, por exemplo, quem é que ia zerar esse binômio aí? Teria que ser o menos 3, vocês percebem? Né? Que vai zerar. Na verdade, então, quem zera um binômio desse tipo é sempre o mesmo número, só que com o sinal trocado, né? Para poder zerar. Bom, esse é um jeito também de pensar. Então vamos lá, vamos fazer. Então eu vou fazer o P de 3. Vendo? Então descobri lá quem zera o meu binômio, vi que é o 3, bota o 3 lá no polinômio, vamos ver o valor numérico dele. Aqui, ó, valor numérico. Então é o quê? É 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 menos 5. 4, hein, pessoal? Então veja, ó, 3 ao quadrado é 9, menos 12, que é 4 vezes 3, e menos 5. Né? Então aqui eu tenho menos 17 com mais 8, mais 9, eu tenho menos 8. Que é exatamente o resto da divisão. Percebe? Então não preciso fazer a divisão para descobrir o resto. Ó. Basta eu olhar para o exercício,
perceber o número que está zerando o binômio e colocar ele no lugar do x aqui. Ó, fazer a continha. A hora que eu faço, o que eu acho aqui é o resto. Tudo bem? Veja mais um exemplo. Ó. O resto da divisão de p de x por x mais 1 será... Vamos ver quem é o resto? Mesma coisa. Olha, vou fazer o p de o quê? Ó? Quem é que zera o x mais 1? O menos 1, né? Se eu colocar um menos 1 no lugar do x, vai zerar aqui. Então, é esse que eu vou colocar. Quem zera também é chamado de raiz, né? Eu posso falar assim, ó, a raiz desse binômio. Quem é a raiz desse binômio? O menos 1. Né? Então, é ele que vai entrar aqui. Bom? E aí eu faço a continha. Olha lá, vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes o menos 1 e menos 1. Né? Então, isso daqui vai dar mais 1, menos 3, menos 1. Se é menos 4 mais 1 é menos 3. Se eu fizer a divisão, eu chego nisso também. Lógico que eu não preciso fazer a divisão, tá? Se eu quiser fazer, né? Vamos fazer também para ver se é verdade? Olha aqui, ó. X ao quadrado mais 3x menos 1 dividido por x mais 1. Então, x vezes x é x ao quadrado, menos x ao quadrado. X fica menos x, sobra 2x, abaixo menos 1. Aqui eu vou colocar 2, né, para ficar 2x, então menos 2x, e 2 menos 2, isso aqui é menos 3, ó, tá vendo? Eu chego, então, no resto. Então, lógico, né, eu poderia sempre estar fazendo a divisão, por isso que é legal dominar, né, a regrinha da divisão aqui que nós fizemos na aula anterior. Se eu domino isso daqui, eu consigo fazer sem precisar usar nada, né? Consigo sempre resolver. Só que é muito mais simples a gente usar esse teorema se eu quero conhecer só o resto. Né? Então, para conhecer só o resto, fica mais fácil. Tudo bem? E uma ideia bastante importante aqui, né, é que vai aparecer exercício em que ele não vai perguntar assim, ele não vai falar determine o resto da divisão. Ele vai perguntar se esse polinômio aqui é divisível por esse daqui. Né? O que significa perguntar se é divisível? Quando um polinômio é divisível por outro, é porque o resto é zero, né? Tá certo? Inclusive isso, gente, é um teorema também, né? Incrível que pareça, o teorema de D'Alembert. Veja aqui, ó. O polinômio p de x é divisível pelo binômio x menos a, se e somente se, p de a igual a zero. Vejam que isso é uma consequência do teorema do resto, né? Não precisaria nem falar isso para vocês. É lógico, né, que se um polinômio é divisível pelo outro, não está sobrando nada, né? E conforme o teorema do resto diz, né, que se eu coloco a raizinha do binômio aqui dá o resto, se é divisível vai dar zero, porque o resto é zero quando é divisível. Né? Bastante lógico aí esse teorema do D'Alembert, né? Não precisaria nem escrever, mas isso aparece nos livros, então eu quis colocar para vocês, tá bom? Inclusive no nosso livro aparece um erro, ele usa, ele fala do teorema do D'Alembert como se fosse uma coisa mais geral, né? Como ele usa no lugar do teorema do resto, e eu estou separando para vocês aí, o teorema do D'Alembert, na verdade, é esse daqui, tá? Essa consequência do teorema do resto. Bom, mas vamos lá, vamos ver exemplos aqui, ó. Veja aqui os exemplos, ó. O polinômio p de x é divisível por x menos 5. Como é que eu sei que ele é divisível por x menos 5? Porque quando eu pego a raizinha desse binômio, quem é o número que zera aqui? É o 5, né? Se eu colocar um 5 aqui, vai zerar. Então, quando eu faço p de 5, coloco 5 no lugar do x e faço a continha, realmente dá zero, tá vendo? Então, quando eu faço essa continha aqui, eu provo que esse polinômio p de x é divisível por x menos 5. Ó. Sem fazer a divisão toda, né? Não preciso fazer a divisão para provar isso. Tá vendo? Eu consigo provar só com uma continha de valor numérico, como nós fizemos nas aulas anteriores aí. Né? Então, pego lá o número que está zerando o binômio, coloco no lugar do x e faço a continha. E se der zero é porque é divisível, se não der zero é porque não é. Veja aqui um contra-exemplo. Tá vendo? O polinômio p de x não é divisível por x menos 3. Como é que eu sei? Da mesma forma, né? Quem zera esse binômio aqui é o mais 3. Né? Então, vou colocar o mais 3 aqui.
Só tem que prestar muita atenção, porque às vezes a gente pega o número do jeito que ele está. Ah, é o menos 5 que eu vou colocar. Então não é esse número que eu coloco aqui. É quem zera esse binômio. Então quem zera esse binômio é o mesmo número, mas com o sinal trocado. Tá? Bem importante isso. Então veja, aqui é o 3, né? Então eu faço lá P de 3, ó. 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, menos 5. E quando eu faço isso, olha lá, não deu zero. Ah, se não deu zero, é porque esse polinômio não é divisível pelo outro. Né? Então, esse teorema do D'Alembert aí, assim como, né, os exemplos anteriores do teorema do resto, são muito úteis. Eles evitam a gente precisar fazer uma divisão aí à toa. Né? Porque às vezes eu não preciso da divisão, só preciso saber se é divisível. Bom? E, então, um último exemplo aqui, um pouquinho mais elaborado, só para a gente finalizar. Aqui ele fala assim, ó, qual é o valor de m, então ele escondeu um coeficiente aqui do polinômio p de x, ó, tá vendo? Escondeu, botou um m no lugar. Quem é esse m para que esse polinômio seja divisível por esse binômio aqui? Agora ele afirma que é divisível e pergunta quem deve ser esse m para acontecer isso. Vamos lá? O que a gente pode fazer aí então? Eu sei que se for divisível, o p de x, né? Se o P de x ser divisível pelo x menos 2, então o P de A, vamos colocar aqui já direto, o P de A tem que ser zero, certo? E quem é o A? O número que zera esse binômio. Quem zera esse binômio aqui é o menos 2, né, pessoal? Vamos pensar assim, olha aqui, ó, o P de menos 2 é igual a zero. E aí eu parto daí. Veja, ó, vamos substituir o menos 2 aqui no lugar do x. Eu tenho menos 2 elevado à terceira, menos o x, desculpa, menos o menos 2 elevado ao quadrado, mais m vezes menos 2, e mais 7. Né? E isso daqui tem que ser igual a zero. Então veja, eu só troquei, né? No lugar do x, olha lá, como eu estou fazendo P de menos 2, coloquei o menos 2. Menos 2 é a terceira, menos o menos 2 ao quadrado, mais m vezes o menos 2, mais 7. Então veja, a gente pode fazer a continha, ó, menos 2 à terceira, 2, 2, 4, 2, 8 é menos 8. Aqui isso aqui é mais 4, mas com menos de fora fica menos 4. Então primeiro eu faço aqui menos 2 ao quadrado, ó. Né? Fica mais 4, só que com menos de fora menos 4. Aqui na outra multiplicação eu tenho menos 2m mais 7. Aí vamos resolver isso. Então, menos 2m é igual, olha aqui, ó, a menos 8 com menos 4 aqui, menos 12, né? Com mais 7 dá menos 5, né? Passando para o outro lado, mais 5. Então, m é menos 5 sobre 2 aí, né? Isso já multiplicando por menos 1, trocando sinal e tal, menos 5 sobre 2, né? Só conferindo aqui, menos 12, menos 5, passa para lá mais 5, é isso daí. Né? Então a gente encontra o número desconhecido aí. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Eu não sei o que mais que vai aparecer nos exercícios de vocês, mas não deve aparecer muita coisa diferente não, tá? Os exercícios são bem básicos, bem em cima mesmo dessa ideia de que é possível determinar o resto sem fazer a divisão inteira, né? Isso é uma grande vantagem, então vamos treinar isso, tá? Então, façam todos os exercícios aí dessa aula, da listinha, tá bom? Direitinho, caprichado aí. E na próxima aula a gente continua, pessoal. Valeu!